Está gravando. Então, gente, boa tarde. O meu nome é Carlos Siqueira. Eu sou um Salesforce MVP, baseado aqui em Tampa, Flórida. E sou a pessoa que organiza esse evento, né, uma vez por mês, a última quinta-feira do mês. Tá? Esse é um evento que, apesar do nome ser dito MVP of the Hours português, ele é um evento para todo mundo, né? É um evento para quem quiser participar e não precisa necessariamente falar português. Se falar, ajuda, mas se não falar, a gente tenta traduzir, né? E é isso, o evento de hoje é aqui, 27 de agosto. Esse aqui é o meu Twitter. Você tem aqui informações dentro da comunidade. Cadê o slide aqui? O que me fica faltando? Tem onde você consegue mais informações. Tem o nosso canal YouTube. Todos os eventos da Salesforce estão nesse link. Tá? Esse outro link é o calendário de eventos do Customer Success, que geralmente tem treinamento para quem está começando ou quem já tá dentro do ambiente, né? Calendário de seminários, eventos, Trailhead, ambos da Salesforce e comunidade. Então está aqui, trailhead.salesforce calendar. Esses são eventos que, por causa do Covid, está rolando muita coisa virtual. Então você consegue cupom, né, para conseguir pegar a certificação, né, o treinamento, assim, com desconto, até mesmo gratuito. E os eventos Dream, né, que são aqueles eventos criados pelas comunidades. Então, se você der um clique aqui nisso, ou nesse outro aqui, você vai ver os eventos que estão acontecendo mundialmente. Que, por exemplo, tinha um evento que aconteceria em Nova York, ou na Califórnia, ou em Paris, ou no Japão. Então, como agora o lance é virtual, as pessoas podem participar. Tá? Então, por enquanto, todos os eventos presenciais estão cancelados. Uma vez mais, o evento é a última quinta-feira do mês, né? O próximo será dia 24 de setembro. Se vocês estão aqui porque já conseguiram pegar o registro do MVP of Hours português, isso é uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde todos participam. A gente está gravando e depois vai compartilhar isso na nossa comunidade, né? No Salesforce, Success Community, no canal YouTube e no Twitter também. Então, como a gente está gravando isso, se você quiser compartilhar a sua tela, você até pode, mas tome cuidado com o que você vai compartilhar, porque a gente não quer que você fique aí mostrando dados pessoais da tua empresa, tá? Eu peço que a gente desligue os microfones. No caso de hoje, como tem pouca gente, talvez não seja necessário, mas querendo fazer uma pergunta, um comentário, a pessoa levanta a mão, a gente usa o chat também, e se apresenta ao grupo, né? Dizendo, olha, esse é meu nome, eu estou de tal cidade, eu trabalho em tal empresa, e essa é a minha história aí de Salesforce, para que quem está no call possa dar opinião, tentar ajudar, né? Então, esse é um evento mundial. O MVP of Hours em inglês daqui dos Estados Unidos é a primeira e terceira sexta-feira de cada mês. O EMEA, que é a Europa, ele varia. APAC, que é da Ásia, também varia, não tem data certa, é quando eles determinam. E aqui as hashtags nossas favoritas, né? Quando a gente faz alguma coisa em Twitter ou LinkedIn, a gente coloca hashtag, né? MVP of Hours português, hashtag aprendendo juntos, e a última aqui é o falamos português. Então, com isso, eu coloco o microfone à disposição da galera. Eu já estou vendo que tem mais gente aqui. Deixa eu ver quem mais aí que entrou. Entrou a Ana Carolina Ferreira, entrou o Diceu Chitolina, que esse é novo, é a primeira vez que aparece. Pessoal, o microfone é de vocês. Já que tem pouca gente, vamos na ordem que está aparecendo aqui, pessoal se apresentando. Vamos aqui, por favor, a Ana Carolina Ferreira. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza, Ana? Você está de onde? Eu estou de Mojimirim, mas eu trabalho na IBM de Hortolândia. Tá. Então é o Bruno também, é de Hortolândia. E você já tem alguma você já tem alguma certificação? Tenho a de Administrator e estou me preparando para a de App Builder. Mas também já tô vendo a de Service Cloud também, para tirar como uma terceira. E recentemente eu tirei a do Copado também. Copado é nós, Copado na veia.
Copado na veia. Obrigado, Ana Carolina. É a sua primeira vez participando? Imagina. É sim. Ah, beleza. Bruno, sua vez? Bom, pessoal, boa noite, né? Início da noite aí. Eu moro em Hortolândia, também trabalho na IBM, trabalhei junto com a Ana já também. Possui certificação de administrador no Salesforce, estou me preparando também para tirar a certificação de App Builder. E em Copado também eu já tenho a de administrador de Copado e estou querendo começar também a estudar para ver a de developer em Copado também. Beleza, beleza. Dirceu Chitolina. Pronto? Estão me ouvindo? Isso, estou ouvindo. Então, eu estou iniciando, estou no meu início, no qual eu tive acesso a você através do Salescast, né? Uhum. No caso, até ganhei uma certificação Copado lá, um voucher. Eu tive a oportunidade de ganhar um voucher, mas assim, estou estudando, estou começando, estou lá no Trailhead, iniciando mesmo. Acompanhei um pouco algumas coisas na IGTI, no YouTube. Aí estou assim, me familiarizando, né? Assim, Sim, mas a sua empresa não tem Salesforce, né? Não tem Salesforce. Eu estou trabalhando na Sabenal, que é uma empresa revenda de veículos, GM. O grupo tem Nissan também, que Nissan eu não sei se é Salesforce. Eu ouvi dizer que quem tem Salesforce é Renault. Quem tem Salesforce é Renault. A GM é Siebel. E eu não estou numa empresa que eu estou aprendendo mesmo, querendo aprender, mas eu estou trabalhando com CRM aqui também, né? Uhum. Mas é outro CRM, é um que trabalha mais com a América Latina. Dá para falar o nome? Então pode, pô, sem problema, pô. É o Cionet. Cionet é o CRM que está sendo usado aqui. Uhum. Eles antes usavam um CRM próprio da Linksys, que Uhum. usam dentro do sistema deles, né? Então eu tô assim, na verdade eu comecei nessa empresa há pouco tempo, inclusive, um pouquinho. Uhum. Eu comecei a estudar Salesforce e depois eu vim para essa empresa. Beleza. Na verdade eu já estou na área já há um bom tempo, mas como eu sou aqui do norte, eu moro em Rondônia, Porto Velho. Uhum. E aí essas coisas que às vezes demora a chegar, né? Eu comecei com 20 e poucos anos, 20 não, acho que 20 anos mais ou menos a trabalhar, mas eu trabalhei com grande porte, né? Com equipamentos de grande porte, em programação COBOL, essas coisas assim. Eu também, não se preocupe, porque eu também comecei com isso. Mas esse Eu lance, imagino. você falar, porque eu estou aqui no norte, as coisas demoram, Não, mas cara, agora tá feio. Hoje em dia não, hoje em dia já tá assim. Hoje em dia mas já tá com realmente. internet, cara, você tá aí no norte, eu estou aqui em Tampa, na Flórida, a Ana Carolina e o Bruno estão aí em Hortolândia e tal, a Jamile está no Canadá, e assim, cara, a tecnologia hoje, ela une as pessoas, né? Hoje é verdade, eu quis dizer quando eu comecei, né? Quando eu comecei. Sim, pô. Hoje é Beleza. verdade. Beleza, obrigado, Dirceu. E Jamile, se apresente. Olá, pessoal. Bom, eu sou nova no ambiente Salesforce. Eu estou trabalhando, sou do Canadá, estou morando aqui há quase 3 anos. Estou perto do Salesforce tem 1 ano. Já trabalho com vendas e marketing e estou agregando esse skill do Salesforce para tirar a certificação, né, de Administrator. Tô aqui no grupo que eu gostaria de matar um pouquinho a saudade, falar português, que eu acho que isso é muito bom. E ouvir das pessoas, conhecer mais também sobre a ferramenta, pegar a dica. E a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de tecnologia, uma pequena empresa, eles trabalham mais com semicondutores, produzem chip, basicamente isso. E eles têm o Salesforce, mas hoje eu suporto a plataforma para o time de sales, eu faço gerenciamento de campanha de marketing
E faço toda essa parte, na verdade, eu estou aprendendo junto com eles a aumentar mais usuários. A gente tinha 5 usuários, agora a gente tem 20 usuários, então criar toda a parte de segurança, gerenciamento de dados e, na verdade, falar sobre a plataforma, né? Para as pessoas Então usarem mais. você já está com uma vantagem para quem está começando, porque você está numa empresa que tem o produto, você Sim. é o usuário, né? Você praticamente é o usuário, você usa o Salesforce no dia a dia, né? Para campanhas, aí, sei lá, vendas e tal, e você está estudando para tentar reverter os papéis, para você ir para o outro lado, né? E você ir lá e gerenciar, Exato. de repente virar que aí no inglês é o Product Owner, né? Ou o dono do produto, né? É mais ou menos isso? É isso mesmo. É isso aí. Gente, eu acho excelente hoje, porque a gente geralmente tem aí 20, às vezes 15, já teve 30 pessoas, e hoje a gente está vendo assim, 4 pessoas relativamente novas, né, tentando entrar no ambiente. Então, cara, pessoal, eu sou assim, só o MC. O que vocês quiserem perguntar, comentar, compartilhar, é só falar que eu coloco aqui na tela que vocês estão vendo, eu coloco aqui os tópicos. Então, o ambiente aí é de vocês. Fiquem à vontade. Perguntas, comentários, dicas. Pessoal, eu sei que tem 4 pessoas aí querendo aprender Salesforce. Vamos falar, vamos comentar, porque... Eu posso puxar o gancho aí. Isso. Diga. Como foi por último? Nossa. Eu queria levantar esse tópico falando um pouco querendo saber mais sobre o mercado de trabalho no Brasil, como é que as pessoas que hoje estão trabalhando, né? Você, Carlos, por estar bastante em contato com os profissionais de Salesforce do grupo brasileiro e os colegas que estão aqui hoje, como é que eles têm visto essa questão do trabalho remoto e esse crescimento do Salesforce, principalmente no Brasil, que eu tenho visto, né? Muitas empresas estão investindo nisso, mas meu olhar é de fora, né? Então essa é a minha dúvida, eu queria ouvir um pouquinho de vocês que estão mais nesse mercado, porque eu estou de olho para, de repente, né, se aparecer alguma vaga remota que meu perfil seja interessante para agregar para essas empresas. Eu tô super de olho, mas não ouvi nada sobre isso ainda. Queria perguntar para vocês. Tá, eu fico por último, deixo o pessoal que está no Brasil dar opinião. O que vocês dizem, pessoal? Eu, inclusive, agora, nesse momento, eu recebi uma disputa para um trabalho totalmente remoto. E olha que é inicial, inclusive. Não está exigindo nem conhecimento se fosse. Legal. E ela me chamou, está até aberto isso aí. Até 3 de setembro agora essa vaga está se recebendo inscrições. Tá, e essa vaga, ela no caso é funcionário, né, de CLT ou é o que eles chamam de PJ aí no Brasil? Olha, essa informação eu não tenho ainda. Porque você tem que ficar esperto, Odisseu, porque o ambiente Salesforce, ele não está imune a armações, sacou? Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, acontece assim aqui se chama headhunter, acho que no Brasil também se fala headhunter, né? Que é recrutador. Então, tem aquelas pessoas que ficam assim te buzinando. Eu aqui no meu LinkedIn, cara, eu não fico um dia que não tenha uma pessoa que vem me perguntar uma coisa assim, que viu no meu resumê uma coisa que eu, por acaso, se eu botei a palavra, sabe, Ponte Rio-Niterói, o Cristo Redentor, há 30 anos atrás, a pessoa vai buscar isso e sabe, esses recrutadores assim, desesperados. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né, para você não trocar o certo pelo duvidoso. Mas é isso, não. Se essa pessoa, esse recrutador chegou junto de você, te achou aí aonde? No LinkedIn e está te oferecendo um trabalho remoto. Na verdade, não é assim. É uma empresa. Ah, tá. É uma empresa, está lá no LinkedIn, você se candidata. Sim. E eles vão se selecionar. Sim. Vão te selecionar. O que eles não estão exigindo é conhecimento da ferramenta.
Tá. Eles estão pedindo conhecimento, uma linguagem orientada a objeto. Entendeu? Ou seja, é iniciante. Tá. É uma vaga iniciante, né? Para entrada. Entendi. E aí eles vão fazer o Mas é processo para de seleção. desenvolvedor? Você está falando de uma vaga mais técnica para desenvolvedor? Isso. Ou... Provavelmente é o Tá. desenvolvedor. Se eles Certo. colocaram... Que está pedindo linguagem, cara, admin não tem nada a ver com linguagem. Isso, correto. Isso mesmo. Legal. Aí, eu, por exemplo, assim, eu estou estudando. Eu tinha linguagem, mas era, como eu te falei lá atrás. Eu passei um tempo meio que longe das tecnologias, né? Assim, eu passei um tempo mais administrativo e tudo mais, um baita tempo. Então, agora, como eu vi assim, esse boom, e a vontade mesmo de voltar a programar, pegar alguma coisa para fazer, e algo que fosse positivo, algo que gerasse, movimentasse, aí eu vi que estava se movimentando, como ela disse, assim, muitas vagas de Salesforce, e eu nunca nem tinha ouvido falar de Salesforce. E aí, quando eu fui atrás, comecei a ir atrás, eu vi, assim, apareceu um bootcamp, né? Eu até participei, assim, consegui ver algumas coisas, mas por algumas atrapelos mesmo, eu não consegui concluir, mas eu tenho todo o material, quero estudar, e até o Trailhead está tudo lá, inclusive, é só ter tempo, dedicação, que dá para fazer. Beleza, pô. E você, Ana Carolina e Bruno, como é que vocês veem? A pergunta da Jamile foi bem específica, né? Como é que está o mercado de trabalho Salesforce no Brasil e essa situação de trabalho remoto? O que vocês têm a dizer? Qual é a experiência de vocês? Então, assim, eu e a Ana, a gente é novo no mercado de Salesforce. Eu conheci Salesforce na faculdade, e aí depois, quando eu fui entrar para trabalhar na empresa, eu já estou na IBM, e estavam formando um time de Salesforce. O que eu posso dizer é que, assim, por exemplo, tendo visão dentro da empresa que eu tô, as empresas aqui no Brasil, todo mundo está começando, se não usa Salesforce hoje, está começando a usar e estão atrás dessa tecnologia, porque ela está crescendo muito aqui e fora também. Então, tem muita oportunidade de empresa procurando, por exemplo, a IBM para fechar contrato, para poder fazer projeto. Então, essa é a visão que a gente tem, que eu tenho aqui dentro da minha empresa. E por fora eu vejo bastante coisa também que existem ferramentas que você não sabe que é Salesforce, mas quando você vai atrás de ver, por trás tem Salesforce. Então, as empresas estão procurando muito Salesforce para poder utilizar dentro das suas coisas, sabe? Dessas suas aplicações. Vendo vaga de trabalho também, às vezes de vez em quando, assim, para dar uma olhada no mercado, tem bastante vaga, tanto para dev e para administrador. Eu não cheguei a ver vaga assim específica para consultor ou algo ou alguma outra certificação assim desse tipo, mas tem e ganha bem também. A minha empresa hoje ela está trabalhando totalmente 100% remoto agora, com essa questão da pandemia. Aqui no Brasil ainda deve estar pior do que está aí fora, né? Então, eu acredito que tem, assim, vagas para você ser 100% remoto, mesmo fora de pandemia. Porque é na nuvem, né? Então, o bom do Salesforce é isso, que a gente pode trabalhar com ele de onde a gente estiver. De qualquer lugar, no caso. Beleza, Bruno. O que você diz, Ana? Complementando um pouco o que ele disse aí sobre vagas, o que eu mais vejo na realidade são vagas para dev. Tanto é que eu fico me questionando, é o suficiente ser tipo só funcional? Ou a gente precisa ser um pouco de dev também? É uma coisa que eu tenho até procurado respostas, né? Porque eu também quero ver a parte de dev, quero estudar a parte de dev para ver se me encontro. Mas por enquanto eu tô seguindo uma carreira mais funcional, né? Mais de consultora mesmo. Mas na questão de vagas eu vejo mais para dev. Quando eu entro no LinkedIn e vejo alguma vaga é para dev. Uma empresa também que tentou me recrutar, eu não lembro o nome dela, mas é uma aqui em Campinas, acho. Por conta de eu ter a certificação já, eu acho que eles já tentaram me puxar, né? E na época eu falei, não, que eu tô confortável aqui, mas agradeço, mas assim, ter a certificação também já é um grande passo, né? Para as pessoas começarem a te olhar mais na prática. Bom,
eu, como falei que eu falava por último, deixa eu dar a minha opinião, e opinião minha, somente minha, tá? Esse negócio, se o Brasil, você vê muita demanda de developer, qual é o mantra, né? Qual é a filosofia da Salesforce? Zero código, low code, ou seja, ou você não programa nada, ou então você tem um mínimo de programação, tá? Se você chega, você vai numa loja, você vai comprar um vestido, ou se você vai comprar um terno, chega lá, você encontra a tua medida certa, você pega o terno ou o vestido na hora, você embrulha e leva para casa. Agora, e se você quiser começar a fazer customizações nisso, né? Ah, porque esse vestido aqui eu quero a alça diferente, eu quero a barra da saia diferente, eu quero ali aquele coisa e tal. Vai demorar mais um pouco. Mesma coisa com o seu terno, né? Ah, não, porque eu quero o terno, que eu quero aqui a bainha assim, né? Bainha inglesa, não quero... Então, o que eu quero dizer com isso? Existe demanda para developer? Existe. Developer ganha mais que admin? Ganha. Muito mais? Não, não necessariamente muito mais. Tá? Então, toda empresa que quer usar developer é gente que não sabe Salesforce. Tá? Você pode te dar uma analogia. Você vai ter sempre um número maior de admins do que você teria de developers. Tá? Porque se você quiser fazer uma implementação de Salesforce 100% sem você fazer programação, você consegue, se você usar tudo como vem da Salesforce. Você consegue customizar a nível de, sabe, porque o que é o developer? O developer é escrever código Apex, é criar componentes, né, de Lightning Web Components, criar, você de repente não cria mais páginas de Visual Force, isso é o developer. Agora, o admin você consegue fazer bastante lógica, tá? Sem necessariamente você escrever código. Então, o que acontece? Existe o profissional declarativo, que no caso sou eu, né? Que eu não programo mais, estou igual aí ao Dirceu, já não programo há muitos anos. E tem o programático, que é o que vai escrever código. Então, você tem que saber, você tem que dar uma olhada nisso aí, para que você não invista tempo em alguma coisa e depois você nadar para chegar lá na frente e falar assim, ah, gente, não era isso que eu queria. Isso é muito bom se você está aí novinho, saiu da faculdade agora, se essa é a sua situação, cara, tenta tudo que tiver no buffet, sabe? De pizza, cachorro-quente a feijoada. Agora, caso contrário, se você já é um profissional, que você já tem uma certa ideia, não vá perder tempo em achar, senão porque eu tenho que fazer todas as certificações. Eu, por exemplo, estou há 4 anos, não tenho todas as certificações, não tenho a mínima pretensão, tá? E desde o ano passado que eu decidi, eu não vou ficar aí que nem um maluco, tirando 500 certificações, querendo fazer 500 super badges para dizer que tem, porque senão você, sabe, fica-se meio perdido, tá? Então, a minha opinião é assim, que o mercado de trabalho no Brasil, como tá? Tá bom? Eu acho que tá bom, tá aquecido. Eu não sei se vocês acompanham, a Salesforce ontem, o estoque da Salesforce ontem subiu 26% em um dia aqui nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a nível mundial. Por quê? Na terça-feira de noite, né, depois que o estoque, né, as bolsas de valores estão fechadas, a Salesforce liberou os resultados, né, assim, do trimestre, fiscal, seja lá o que for, e, cara, foi assim uma coisa gigantesca, né? Tanto que entrou, tem vários índices da Bolsa de Valores americana e entrou no índice do Dow Jones, que é o índice onde é que tem a Exxon, né? Tem a AT&T, essas empresas assim, gigantescas. Então, os caras estão faturando horrores. Inclusive, no Covid, eles faturaram muito mais do que eles poderiam ter faturado em todos os outros anos anteriores. Só que, então, o que acontece? Existe a demanda? Existe sim. Mas eu acho que você tem que prestar bastante atenção para saber o que vai te fazer feliz. Não é o que o pessoal está fazendo, não, porque eu acho que developer, sabe, me dá mais grana, ou o developer é o meu caminho. Tá? Essa é a minha opinião. Eu vejo que as empresas estão oferecendo oportunidades de trabalho aí remoto, né? Eu falo com as pessoas, todo mundo que eu falo no Brasil, e eu falo diariamente, né? Por causa da Copado, a gente tem parceiros, vários parceiros no Brasil, e está todo mundo trabalhando de casa, tá?
Eu não sei até quando que vai ficar isso. Aqui, por exemplo, eu sempre trabalhei de casa, independente de Covid, há mais de 10, 15 anos que eu trabalho de casa, mas você sabe, há de convir que são culturas diferentes, né? Eu lembro que quando a Covid começou, o Itaú aí teve problema, porque tinha que botar 100 mil pessoas para trabalhar de casa. Então, o pessoal não tinha computador, não tinha o chamado VPN, né, que é Virtual Private Network, ou seja, você tem uma segurança, e segurança no Brasil é bem mais acirrada do que aqui nos Estados Unidos. Eu acho a segurança de bancos, instituições financeiras do Brasil, eu acho bem mais forte do que as daqui. Então, é isso. Acho que as empresas estão oferecendo, sim, o lance remoto. Agora, até quando? Isso é que eu não sei, porque é um fator cultural, né? Porque aqui tem gente que morcega, chega no trabalho de 8 às 5 e não faz muita coisa? Tem. Só que, pô, a minha experiência do Brasil, eu saí do Brasil em 88, não era das melhores, né? Se o pessoal que estava ali, tinha gente que estava ali, né, no trabalho, fisicamente, já coçava, né, no português, claro, imagine o pessoal trabalhando de casa. Né? Então tem isso. Então acho que vai ter muita empresa aí que no final das contas depois vai falar assim, não quero ninguém trabalhando de casa não, eu quero o pessoal trabalhando aqui do escritório. Agora, as empresas estão poupando e muito com esse lance de trabalho remoto. Por quê? Se a empresa tem o prédio próprio, tudo bem, mas ela não está mais ali gastando aquela eletricidade que gastava antes, ela não está gastando aquela água que ela gastava antes, ela não está gastando com um seguro que de repente teria que ter, porque a pessoa está dentro do prédio dela, não está gastando naquele cafezinho que tem que ter, não está gastando naquele pessoal que vem depois das 5 limpar o escritório, não está gastando aquele material de escritório, de que é papel, caneta, essas coisas. Então tem uma redução geral. A pessoa que está trabalhando de casa, tem muita gente que acha que trabalhar de casa é um sonho. Não é. Eu trabalho de casa há anos e posso dizer que a maioria das vezes não é assim um paraíso, porque você não tem hora para parar. Geralmente, eu estou comendo aqui, almoçando 3 horas da tarde, sabe? Não saio daqui da minha cadeira, às vezes minha filha vem trazer comida. Então, esse lance aí de remoto é um processo de aprendizado complexo, né? Tem fatores sociais, fatores financeiros, fatores culturais, né, econômicos. Então, se você não está mais, se você, por exemplo, você trabalha de 8 às 5 e você tinha que acordar às 6 para pegar o trem, o ônibus, o metrô, uma coisa, você não tem mais isso, você tem 1 hora a mais hoje, 1h30. O que você faz? Pô, você passa a trabalhar mais cedo? Não, você passa, sei lá, passar mais tempo com a tua família, você passa a tomar o café da manhã com a tua esposa, com o teu marido, com o teu parceiro. Então, são todos esses tipos de coisas que vocês têm que ver em relação ao trabalho remoto. Você vai estar em casa, você vai estar gastando mais luz agora. Se você não tinha uma internet em casa, você tinha uma internet fraca, você vai passar a ter você precisa ter uma internet melhor. Se você não tinha o computador em casa, você só usava o da empresa, a empresa teve que mudar de uns desktop para um computador, para um laptop, né? Você tem que estar ali com o celular de reserva caso a internet falhe. Você tem que ter um espaço na tua casa onde você possa ter, né, a paz, a privacidade. Imagina se você está falando com um cliente, né, se você trabalha em consultoria, ou até mesmo você trabalhando para uma empresa que não é de consultoria, mas você vai estar falando com o teu chefe, vai trabalhando com outro pessoal, usuário de Salesforce, você está ali, pô, no meio da sala, passa teu filho, passa tua mulher, coisa e tal. Então, são coisas que eu acho que as pessoas estão passando por isso, né, esse processo aí de adaptação de remoto. Falei muito, gente. Acho que falei demais, né? Não, mas foi bacana, foi bacana. Muito bom. Não, podem. Gente, tem pouca gente hoje. Vamos liberar os microfones, fica mais fácil para a gente comunicar. Então, essa é a minha opinião. Você, Jamile, você por acaso, a tua intenção é de voltar para o Brasil ou você tentar arrumar emprego no Brasil trabalhando do Canadá? Não, eu tenho algumas horas por semana onde eu poderia, né, fazer um outro tipo de trabalho e, sei lá, eu tenho essa vontade, eu não pretendo voltar agora para o Brasil, mas eu tenho vontade de trabalhar para uma empresa brasileira e eu acho que tem, como acrescentando ao que você falou e como eu estou investindo
na minha carreira para a área funcional, eu acho que não demora muito eles precisarem de alguém que faça essa ponte entre business e tecnologia, como já tem algumas vagas, né? Uhum. E eles vão precisar de alguém que tenha a experiência de processo, né, visão de end user, para implementar a ferramenta, né, com mais sucesso. E, sei lá, acho que é isso que eu penso, mas... E Olha, continuar com o meu emprego aqui, né? Eu acho o seguinte, é mais fácil alguém do Brasil arrumar emprego remoto aqui nos Estados Unidos do que o contrário, porque o que acontece? Se o cara está no Brasil, eu conheço um pessoal que trabalha para a empresa daqui, não ganham o que ganham daqui, porque é justamente isso, é o modelo, né? O cara vai pegar daqui, vai pegar no mais barato. O cara que ele pode abrir uma empresa em São Paulo, se ele puder abrir a empresa em Recife, ele vai abrir em Recife, porque o custo da mão de obra é mais barata. Então eu conheço gente, o próprio menino lá que tem qual é o nome, cara? Eu falo com ele quase todo dia, Fernando Souza, né? Ele tem o canal dele, ele tem o blog, né? Tem lá o Soul Force e tal. Ele mora no Brasil, mora em São Paulo e trabalha para uma empresa aqui da Flórida. Tá? Então, o que acontece? Para ele está sendo vantagem, porque eu tenho certeza que ele não está ganhando exatamente, quer dizer, eu tenho certeza não, né? Pode até ser que eu esteja enganado, mas o normal seria ele estar lá no Brasil ganhando um bom salário, mas ele não estaria ganhando o salário que se paga a um profissional aqui. Tá? Então, porque aí não valeria a pena para o chefe dele, falar, por que eu vou pagar um cara o mesmo salário que eu pago um cara aqui na Flórida? Então, eu prefiro pegar um cara que está aqui na Flórida. Então, ele pegou uma pessoa boa, capacitada, como é o Fernando, como é o outro menino lá, o Arthur, e pago eles um bom salário, né? Mas aí sim, então, para eles, é vantagem para o cara daqui que ele está pagando menos do que ele pagaria uma pessoa daqui, mas ele tem um cara altamente capacitado. É vantagem para o cara do Brasil que está ganhando. É claro que ele recebe lá, recebe em real, mas ele recebe na equivalência do dólar. Então, como o dólar está sempre em alta, ele está sempre, né, toda vez que ele vai receber, se recebe uma vez por mês, a cada 2 semanas, sei lá como for, vai ser uma quantia diferente. Né? Agora, o reverso eu acho mais difícil. Por quê? Porque você estaria trabalhando aqui para ganhar, trabalhando com empresa fora do Brasil, daqui ou do Canadá, e o pessoal vai te pagar bem menos que você ganha no Canadá. Então, a menos que seja você falar assim, olha, eu vou fazer simplesmente para pegar experiência, tudo bem, porque eu fiz. Eu, quando comecei, eu passei 6 meses... que eu preciso de portfólio, é exatamente esse ponto. Acho que você tocou num ponto importante, assim. Eu trabalhei de graça, gente, por 6 meses. Sim. Sacou? Eu comecei em fevereiro de 2016, tá? E eu dirigia todo dia 1h30, não é? E é 1h30, não é 1h30 assim que você leva no Brasil, que pô, qualquer 20 milhas demora assim pra... Não, cara, é 1h30 assim de, sabe, sem trânsito. Estrada, um tapete. Eu pegava o fluxo contrário. Então, quando eu ia de manhã, estava todo mundo vindo para a área de Tampa. Eu estava descendo para a área costa oeste da Flórida. Tá? Então, era 1h30 que eu levava. Quando chegava a hora de voltar, 5h30, eu pegava totalmente o trânsito também assim, diferente. Tá? E fiz isso por 6 meses, sem ganhar um chongas. Uma vez ou outra, o cara que também é meu xará, Carlos, também é brasileiro, me pagava um almoço. Vocês acham que eu me arrependi? Mas porcaria nenhuma. Foi a melhor coisa que eu podia fazer. Né? Então, se no seu caso, Jamil, se você está procurando a experiência, aí nesse ponto eu acho super válido. Mesma coisa para o Dirceu. Ele falou, porque eu estou aqui, né? Estou aqui em Rondônia, né, Dirceu? Dirceu? Cadê o Dirceu? Acho que o... Cadê o Dirceu? Ficou mudo? Bom, quando ele pegar o call de novo, ele fala, mas para quem está começando... Eu estava ouvindo tudo, só que como eu já estou voltando para o trabalho, você está no telefone. Estou na bike, daí aí ficaria difícil. Por exemplo, está ouvindo barulho externo? Não, tudo bem, entendi.
Mas é o que eu estava falando, você está em Rondônia, né? Isso mesmo. Então é o que eu estava falando agora. Cara, para começar, bicho, se você tem alguém que vai te pagar para você fazer um trabalho remoto, cara, você tem que botar o pé dentro, tá? E mesmo você estando dentro, tem gente aí que fica desempregada, sabe? Eu só vim realmente ter um trabalho legal, e agora que eu estou na Copado, né? Desde novembro do ano passado. Então, passei assim 3 anos, era de empreguinho daqui, empreguinho dali. No início do ano passado, eu peguei uma empresa assim, me pagando uma fortuna, muito mais do que eu ganho hoje na Copado, mas era assim, totalmente estressante, né? Foram 6, 7 meses que, pô, cheguei a tomar remédio, tarja preta, para vocês entenderem como é que era a coisa. Ganhava uma grana preta, mas era assim a porrinhação de segunda a domingo. Sabe, na Copado não, a Copado é uma empresa menor, startup, mas só tem gente fera, sabe, eu estou muito feliz na empresa e, sabe, é um trabalho que realmente está abrindo muita coisa para mim, mas eu acho, para quem está começando, tem que investir mesmo. Se aparecer uma oportunidade dessa mesmo, como a Jamil falou, se ela está procurando alguma coisa no Brasil, ou se você, Dirceu, se você está procurando alguma coisa, apareceu, cara, você não vai sair de Rondônia hoje, né? Se você, amanhã alguém te dá um emprego em outro lugar do país e, pô, vocês acertam, você concorda com eles, eles concordam com você, cara, pega isso aí, cara, coloca no teu resumê, sabe, coloca no teu LinkedIn, porque o tempo voa, sacou? E quando você menos perceber, você está aí com 6 meses de experiência, 9 meses, teve 1 ano e depois daí as coisas deslancham, cara. Eu acho que é isso aí, Carlos, que você falou. Pegar essa primeira experiência, você já está na frente de bastante gente, assim, até para, né, fazer melhores entrevistas e falar mais sobre a ferramenta, né? Enfim. Exato. E voa, caramba, sei lá, já fez 1 ano agora, setembro faz 1 ano, né? Parece que foi ontem, né? Muita coisa. Parece que vai fazer 1 ano agora o quê? Que você está nessa empresa que eu tô nessa empresa. Não, que você começou a investir em Salesforce. É que logo em seguida que eu comecei a investir em Salesforce, 2 meses depois, eu consegui esse trabalho. Uhum. E vai fazer 1 ano, setembro já. E você tem ideia de quando você vai tentar a certificação? Olha, eu preciso dizer que a culpa é minha, me falta mais foco, mas assim, eu já até comprei, eu fiz um bootcamp o Salesforce estava em promoção, na verdade, deu uma super promoção de um bootcamp de 1 mês para fazer, e você pode, ao final, fazer a prova e um teste, né? Estava incluso lá no pacote, um preço super bom. Eu fiz, então agora é assim, só repassar mesmo a prova, sabe? Fazer os testes e tirar a certificação. Assim, na verdade, eu tô pronta, para não falar que tem um tópico aí que eu não tô segura, que são os tópicos de flow, né? Mas fora isso... Mas que eu saiba, cara, eu não sei fazer flow até hoje, sabe? O que acontece, eu acho que na certificação vai te perguntar se você sabe a diferença de quando usar um flow, quando usar um process builder, quando usar um workflow, ou usar assim, essas coisas de automação. Eu não acho que a prova necessariamente vai te falar algo específico, né, de flow. Não. Inclusive, eu fiz a última certificação que eu peguei foi no início do ano passado. Acho que foi em fevereiro, março do ano passado. E foi de Advanced Admin. E realmente, até então, eu fiz as outras todas, né? Sim. Admin, App Builder, em si. Fiz a maioria das 7 certificações, né? E sabe, não vi nada assim específico com Flow, não. Acho que você vê mais, é sempre assim, vai ter Lightning, sempre vai falar de Lightning, né? Sim. Então, se, por exemplo, agora a gente está na versão Summer 20, 17 de outubro já vão lançar a Winter 21. Então, essa é uma coisa que eu acho assim, extremamente complexo, porque você acabou de pegar uma versão nova e eles já estão lançando outra. Geralmente, quando acontece isso, eles mudam, eles fazem um update na certificação. Então, você tem que tomar cuidado com isso. De quando você for fazer a prova, se você está fazendo assim, por exemplo, você está estudando hoje para o Summer 20, né? Aí, de repente, o que acontece?
eles vão e lançam o... Como é que se diz? O Winter. O Winter. Aí você, né? Você perde, pô. Tá. Bruno, pergunte aí. Desculpa, Jamílio. O Bruno estava aqui no chat dizendo que foi uma pergunta. É só falar, Bruno. Tá liberado, cara. Eu não queria interromper. Eu queria te fazer uma pergunta mais voltada para a parte do Copado também. Porque, assim, Copado eu conheci ele fazendo pesquisa na internet, depois eu participei de um treinamento seu, e eu achei uma ferramenta muito interessante. Hoje em dia eu penso, gente, como que vocês não usam Copado em projeto? Acho que é uma ferramenta muito importante para se trabalhar quando você está fazendo um projeto com o Salesforce. E eu queria te perguntar, para você, o que você acredita, qual a importância que traz você saber Copado, para você trabalhar junto com o Salesforce, porque tem uma parceria entre as duas empresas, tem agora o Salesforce está colocando treinamento lá no Trailhead. Eu queria saber para você o que isso agrega para a gente saber usar o Copado como Salesforce em questão de enriquecimento de currículo também. E de eu estou botando aqui, olha, bom, pessoal, vamos bem transparente, vocês sabem que eu trabalho para Copado, né? Então, quando eu estou aqui nesse evento, eu sou assim, um participante como vocês. Então, eu não vou puxar a brasa para Copado. Mas a pergunta é essa aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Qual a importância de saber Copado? É isso? É isso, Bruno? Isso. Que enriquece, né? Então, o que acontece? Quanto tempo que você está trabalhando com o Salesforce, Bruno? Trabalhando / estudando 7 meses. Isso. Tá. Eu já mexi um pouco com o Salesforce na faculdade que eu fiz meu TCC. Uhum. E aí depois trabalhar mesmo e estudar, focar para o Salesforce tem 7 meses. Tá. E você, Ana Carolina? Esse tempo também, só que em projeto mesmo a gente trabalhou uns 2, 3 meses, né? Se eu não me engano. O resto foi mais estudando. Tá, então vocês, eu vou falar assim, Bruno, Ana Carolina, eu não sei se porque o Dirceu não está trabalhando, mas se souber, mesma coisa para a Jamile. Como é que vocês já tiveram a situação que vocês fizeram assim, eu criei algo novo, né? Ou fiz a manutenção em alguma coisa em Salesforce e tive que colocar isso no ambiente de produção. Como é que vocês fizeram isso? Se é que já fizeram? Geralmente, para subir os pacotes, você diz? Assim, você faz assim, eu criei um relatório novo, né? Num ambiente de teste. Como é que você joga isso para o ambiente de produção? Geralmente a gente faz por change set. Então, tá aí, maldição. Alguém tinha que falar palavrão no call hoje, né? Pô, inclusive, a gente fez um módulo disso, hein? A gente fez um módulo dos 3 tipos de desenvolvimento lá. Tava uma conversa assim tão familiar, gente. Eu tive que, ainda bem que a minha filha não está aqui na sala para escutar um palavrão desse. Tá, então o que acontece? Não, papo sério. Eu fico feliz que vocês estejam sabendo disso, porque uma das coisas que eu vejo o pessoal assim estou fazendo certificação Copado, mas o pessoal nem sabe qual é o problema que o Copado está resolvendo, sabe? Então é aquele negócio, tem aquele ditado, né? Para quem só conhece cachaça, nunca vai apreciar um champanhe francês. Eu, particularmente, eu não troco uma cachaça de alambique por champanhe francês de $1000. Sou eu, tá? Eu gosto de cachaça. Mas entende a situação? Se você tem uma ferramenta, você tem uma Lamborghini ou você tem um avião Jumbo 777, te dão ele na mão e você não sabe o que fazer com ele, você não vai, tipo, poxa, gente, que alívio, né? Que beleza. Então, para quem, como vocês dois, já usaram o Change Set, vocês veem o que é o Change Set. Change Set, a analogia que eu falo, é você tentar pegar uma pizza e comer assim, a pizza é cortada ali em 12 fatias e você tentar comer as 12 fatias ao mesmo tempo. É impossível, você vai passar mal, você vai ter indigestão, você, sabe? Não vai sair a coisa certa. Se você pega a pizza e corta ela, pelo menos eu sou do Rio, se você corta ela francesa, eu não sei se o resto do Brasil fala assim, é aqueles pedacinhos pequenininhos, né? É isso? Não conheço esse corte de pizza, não. Aqui são 8 pedaços só que a gente corta. Pois é, então... Divide 8 ou 12. Então dá um Google, porque no Rio, quando você fala esse negócio à francesa,
né? É quando vem assim, em pedacinho. Então, você tem o frango a passarinho, né? Você tem um petisco, uma pizza, você pode pedir ela cortada ali, né? Nas 8 fatias, ou você pode vir, o cara fazer como se fosse um tabuleiro de dama ou de xadrez e sai cortando ali. Não é mais fácil você comer assim? Para e pensa. Né? Você pega um pedacinho pequeno, come, quer comer 20 pedacinhos, você vai comer os 20 pedacinhos, mas não é você ter aquela indigestão que é a pizza inteira. É a mesma coisa do Change Set. Tá? Então você fala assim, mas gente, quais são as coisas que você tem com o Copado? Bom, o Copado tem 4 métricas que são as bases do DevOps. Tá? A primeira é você diminuir o tempo, que é o chamado lead time, ou seja, o tempo entre você estar com o teu código pronto, né? Ou você, não precisa necessariamente ser o código, você está com a tua mudança pronta e você colocar isso em produção. Então, essa mudança pode ser um objeto novo, né? Que é declarativo, pode ser um relatório novo, pode ser um código novo, que seria um código Apex. Então, essa é a primeira coisa, você reduzir esse tempo, tá? Se te demorava 3 semanas, você quer fazer em 2, em 1 semana. Então, o Copado te ajuda a isso. O segundo tópico é a frequência de implementações. Tem empresa que faz implementação a cada 3 meses e fazem coisas novas. Com o Copado, você vai conseguir fazer em uma vez por semana, uma vez, sabe, por dia, se você quiser. Tem empresas grandes que não necessariamente trabalham com Copado, mas não precisa ser seu esforço, mas tem um nível de DevOps bem adiantado, que elas fazem, tipo Google, Facebook, elas fazem isso assim por minuto, implementação real. Então, 2 pontos, né? Eu já falei. Tempo, vou até escrever aqui, que é para todo mundo aproveitar. Qual a importância do Copado? Né? Vamos ver aqui, 2 pontos. Deixa eu vou dar um alinhamento nisso aqui. Não é esse, Carlos, não é esse, é o outro. Cara, eu me enrolo aqui quando eu estou usando esse PowerPoint, tá? Mas tá. Qual a importância do Copado? Primeiro, tempo entre criar, atualizar um metadado. Criar, atualizar, não vou nem botar um metadado, um requerimento, né? Que aí fica mais genérico. Implementar em produção. Conseguem ver, gente? Sim. Sim, sim. Em produção. Se eu conseguisse escrever cadê o tio nesses teclados aqui? Tá, então esse é o primeiro ponto. Eu queria também fazer uma outra pergunta que não tem a ver com o Copado, mas não sobre esse tópico, tá? Só para deixar. Não, tudo bem. Deixa eu só concluir isso aqui, tá? O primeiro, tá? Então, tempo entre criar e atualizar um requerimento e implementar em produção. O segundo, tá? O segundo ponto é frequência de implementação. Então, aqui, quanto menor, melhor. Aqui depois é a frequência de implementação. Quanto menor, melhor. Tá. O terceiro tópico é taxa. Tá, deixa eu botar aqui no outro slide. Taxa de erro. Ou seja, você fez aqui, né? Você fez aqui tudo rápido, te pediram na segunda-feira, já na sexta você implementou, né? Está fazendo uma vez por semana, mas essa taxa de erro aqui, o que acontece?
né? Você que adiantou você fazer as coisas, né? Apressado, come cru e quente. O que adiantou você colocar taxa de erro na produção? Você colocou uma coisa nova na produção e você introduziu um erro, tá? Então isso é problema, tá? Então aqui, quanto menor, melhor, tá? Aqui eu disse um erro aqui, tempo de criar e atualizar o requerimento, implementar em produção. Quanto menor, melhor. Frequência de implementação. Quanto maior a frequência, de acordo, gente? Se você faz uma implementação nova a cada 3 meses e você passa a fazer a cada mais vezes, né? Em vez de você fazer 3 vezes por ano, você faz 10 vezes por ano, uma vez por semana. Então, qual a frequência? Quanto mais frequente você fizer implementações, melhor. Taxa de erro na produção. Quanto menor, melhor. Ou seja, você implantou uma coisa nova. E segundo, e o último, tempo de recuperação do erro. O que aconteceu? Você deu um exemplo prático. Chegou na segunda-feira, te pediram para você mudar, colocar assim, um CPF num relatório, uma coisa assim. Chegou sexta-feira, te pediram isso aqui. Chegou sexta-feira, você implementou, né? Isso aqui, então, você está fazendo com frequência aqui, deu tudo beleza. Você chegou aqui e viu que tinha um erro na produção quando você introduziu isso aí. O último é o tempo de recuperação do erro. Mesma coisa, quanto menor, melhor. Então, o que acontece? Com o copado, quanto menor, melhor. Imagina que você trabalha para uma empresa como o Banco Itaú, tá? Um banco desses grandes, ou uma Claro telefônica. Você coloca um negócio numa sexta-feira e para o final de semana. Você imagina como é que fica a internet dos caras? Quantos milhões de reais ou milhões de dólares a empresa perde por causa disso aqui, desse tempo de recuperação? Então, qual é a vantagem do copado? É justamente que você faça implementações, tá, mais rápidas. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui para ser números. Beleza. Então, você consegue fazer implementações mais rápidas, com mais frequência, com uma taxa de erro menor e com tempo de recuperação de erro também menor. Por que se você faz isso, tudo que vocês já viram com o copado, o que acontece? Você tem mais testes. Você tem mais testes, o teu produto final é um produto melhor. O produto final, sendo ele melhor, você consegue fazer ele com mais frequência. Com mais frequência, você evita erros, né? Então, você pode, a mesma coisa, você compra um carro, sei lá, você vai comprar um carro hoje, 0 km, 2020, esse carro vai te dar uma vida útil aí, de repente, sei lá, de 5 anos, 10 anos. Você vai comprar um carro que foi feito em 1960, talvez o carro já esteja assim, nem esteja andando mais, não necessariamente carro mais antigo seja pior. Mas essa é a história. Quando você faz um produto bom, você faz para durar. Se você faz uma casa toda de tijolo, concreto e tal, essa casa vai te durar mais tempo. Vai ter, né, você vai ter menos problema. E se você faz uma casa só ali de taioba, de madeira e barro, você vai ter mais problemas. Então, todos esses 4 elementos aqui, você consegue isso com o copado, você fazer isso de uma forma que seja assim, a equipe inteira trabalhando, né? É o dono do negócio, é o analista, é o administrador, é o desenvolvedor, é o arquiteto, e por aí vai. Deu para responder, Bruno, a sua pergunta? Não, deu sim, é bem bacana. É uma ferramenta que eu conheci e falei, gente, Salesforce devia ter existido desde o começo. Não, é Muito isso. bom. Quem estava com outra pergunta? Era você, Ana? Isso. Inclusive, Isso. só para complementar também essa parte aí, o legal do copado, Alexa, para. O bom do copado é que eu fui fazer alguns módulos
no Trailhead depois sobre desenvolvimento, life cycle, essas coisas, e eu entendi muito mais, né? Para mim já estava um pouco mais claro por conta da trilha de admin da Copado. Então, eu achei bem bacana, porque eu entendi assuntos muito importantes, né? Porque o Copado vai te dar uma dica, o que é um Git. E eu trabalho com Salesforce desde 2016. Eu ouvi falar antes de Git, mas, sabe, hoje eu sei o que é um Git. Eu não ponho a mão em Git, porque você com o Copado, você não põe a mão no Git, você deixa o Copado colocar a mão, né? Uhum. Então, é isso, gente. 6 horas. Vamos falar mais um pouquinho, apesar de porque era para terminar às 6, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde, dá para continuar? Em algum interesse? Passar mais 5, 10 minutinhos aí? Eu estou à disposição aí. O papo está muito interessante. Queria até fazer uma pergunta. Isso, diga então. Eu queria saber se a gente consegue porque eu não cheguei a fazer a Playground, né? Criar a Playground do Copado. Mas a gente consegue fazer alguma integração com a Playground e as Developer Editions, que são as gratuitas do Salesforce, para teste ou não? Não, porque o que acontece? Quando você faz o Playground na Copado, aquilo ali, na realidade, não é uma Developer Org. Tá? Uhum. Aquilo ali é uma org mesmo. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Você, quando pega uma developer org, você pode até trabalhar nela, desenvolver. Tem muita empresa pequena que desenvolve em cima de dev org, mas assim, como é que eles fazem a implantação de um projeto? Eles fazem uma aplicação. Vamos que eles façam uma aplicação aí sei lá, de contabilidade. Developer org, ela não tem sandbox. Uhum. Tá? Então, como é que as pessoas fazem? Elas passam a fazer pacote, né, que é os packages, né? Então, o que é um package? Package é você chegar e criar várias coisas juntas, né, e colocar dentro do pacote. Da mesma forma que você não tem uma user story, né? Você está no Copado, você vai lá e cria uma user story, né, para jogar de um ambiente para o outro. O package é uma coisa mais permanente, porque uma user story acabou, você jogou de um ambiente de sandbox para uma integração, uma UAT, uma produção, acabou. O package não. O package, você vai desenvolver aquela tua aplicação, aí você vai criar meia dúzia aí de objeto customizado, né? Relatórios, de repente tem aí uns painéis, né? Que no Brasil se chama dashboards, de repente você tem um flow, tem um process builder, tem uma regra de validação, tem todos esses componentes aí. Aí o que você faz isso aí? Você vai e amarra nisso aí, faz um package, né? Você faz esse package, e esse package, sim, você coloca ele para ser deployed, né, implementado em outro ambiente. Tá? Então, é assim que o pessoal libera produto. Então, aí você vai depois, você vai e instala isso aí na tua org. Tá? Já no lance da Copado, é diferente, porque quando você pega o Playground da Copado é válido por 30 dias. Então, o que acontece? A Copado vai e cria para você uma conta de Git, quer dizer, você tem que ter a sua conta de Git, que não paga nada, pode ser usar GitHub, ou GitLab, ou Bitbucket, né? São os três, tem o da Microsoft Azure, né? Azure, Azure DevOps. Então, na hora que você está fazendo ali o setup, ele te pergunta qual que você quer, mas você não precisa saber muito. Você nem chega a aprender isso na certificação Copado, como chegar lá e criar uma org credential, fazer um Git snapshot, né? Você fazer um environment. Todas essas coisas são coisas que você não aprende no curso de admin. Você está ali no admin, você sabe como criar uma user story, você sabe como chegar lá numa sandbox e criar um campo novo, né? Tá o objeto chamado, sei lá, oportunidade, você vai lá e cria um campo novo, né? Aí o que você faz? Você faz o commit, isso aí dentro da tua user story, e depois que você faz o commit, você faz o deployment dessa tua user story, que ela vai do teu ambiente ali de sandbox para o próximo ambiente, né? Que pode ser integração, ou seja, que estiver lá na sua pipeline. Então, para você aprender realmente o Copado, você tem que pegar e fazer o playground, tá? Criar um playground, as instruções são super simples lá. E pronto, sabe? Isso demora umas 24 horas, porque para criar sandbox depende da Salesforce, não depende da Copado.
Mas é essa a história. Então, se vocês dois que estão aí parecem empolgados com o Copado, cara, não deixem a peteca cair, porque eu sou suspeito para falar, tá? Mas eu não me surpreenderia se amanhã ou depois a própria Salesforce começasse a criar um tipo de certificação aí, tipo DevOps, porque, sabe, é tanta coisa. A Salesforce já tem 30 e poucas certificações, é 32, 33, se eu não me engano, tá? Mas essa parte aí de gerenciamento de metadados, né, de você criar as coisas, você ter gerência, por exemplo, vocês falaram que você usa um change set, você não tem um mecanismo dentro da própria Salesforce que te diga assim, foi a Ana Carolina que fez, ou foi o Bruno. Tem sim, quem foi a última pessoa que atualizou alguma coisa. Mas e versões? Se você vai lá e você muda um objeto ou você muda um relatório, você não tem uma versão anterior. Com o Copado, usando o Git, você tem as versões anteriores, né? Então, é assim que as coisas funcionam. Eu acho assim, sou suspeito, né, para falar, porque eu trabalho para Copado, mas eu acho, e eu nem tenho me preocupado com as certificações, porque só o fator Copado para mim é assim, sabe, é um mercado assim muito grande, cara, muito grande mesmo. E é uma coisa assim que ninguém pensou, e justamente por isso que a Copado hoje está aí bombando. E vocês estão aí, vocês começaram agora praticamente, já sabem a dor que é trabalhar com change set, e é o que o Bruno falou, pô, por que a Salesforce não criou isso antes, né? Sim, eu tive também a mesma sensação quando eu fiz a certificação. Eu falei, nossa, como que isso aqui não está sendo implementado já no projeto? Então, e é isso. O que mais, pessoal? E sobre eu já imaginava que os playgrounds da Copado eram um pouco complexos, porque eles demoram para ser criados, né? E eu tive problema quando eu fui criar o meu para tentar fazer os exercícios de admin, porque fica 24 horas, aí o meu deu problema. Eu Olha, eu imaginava te que dou era uma uma coisa dica. complexa, né? Eu te dou uma dica. Tenta fazer assim à noite, tipo depois das 6, 7 horas da noite. Se eu te disser, você não acredita. Nesse final de semana, acho que foi domingo, as minhas sandbox, foram 4 ou 5 sandbox, foram feitas assim, nada mais, nada menos que em 1 hora. Estavam as 4 ou 5 assim, eu falei assim, cara, não estou entendendo nada. Porque geralmente você vai na academia Copado e o que o pessoal mais reclama assim também de teimoso, porque não lê as instruções, né? As instruções são bem claras. Gente, você começou a fazer um playground, esquece, tá? Esquece, deixa rolar, porque a coisa demora e demora mesmo. E não demora por causa da Copado, sabe? O que a Copado faz é irrelevante. É criar uma org para você, é instalar o pacote Copado, isso aí é mole, tá? Agora, o problema é realmente a Salesforce criar esse sandbox. Você imagina que você está competindo com o resto do mundo, gente, sabe? Então, por isso que demora. Então, eu conselho para vocês dois aí que já estão com a certificação na mão, tenta começar um playground assim no final do dia. Ou melhor ainda, no final de semana, porque aí, sabe, não tem tanta gente trabalhando, não tem tanta demanda, né? E fica mais Bacana fácil. saber. Bacana saber. Eu queria criar outro, porque a minha que eu fiz a de ADM já expirou e eu queria criar uma depois para tentar um negócio de dev, testar as coisas de dev. Vou tentar fazer esse final de semana, deixar rolando e Isso, esquecer. Qualquer coisa esquecer também que tá criando. Não. A de dev é cabeluda. A de dev é Imagino. cabeluda. Bastante trilha lá, módulozinho para fazer, para tirar. Isso, eu suei para fazer. Eu ia perguntar, Bruno, você participou do meu evento? Sim, eu participei de um treinamento que você deu para o pessoal brasileiro. Ah, Que tá. você fez Foi aí que você pegou o seu voucher? Foi. Eu fiz o voucher com a prova de vocês, Aham. com o voucher de vocês. E a de Dev eu já comprei, só que porque a IBM ele disponibilizou pra gente um voucherzinho também para DM de Dev. Eu deixei comprada já de Dev para depois que eu pegar engajamento, pegar e fazer já ela. Beleza. Ótimo papo, gente. Algo mais para a gente encerrar? Foi ótimo para mim. Eu sempre falo, a gente se beneficia, não é da quantidade, mas é da qualidade, cara. Achei o papo super interessante. Eu também achei. Obrigada aí pela disponibilidade. E também pro pessoal, né? Pela participação, pelas perguntas. Muito Oi, bom, Dirceu. No caso, você já até falou um pouco, mas assim, você acha que
primeiro me colocar numa empresa, né? Não importa Isso. como seja, né? E depois buscar certificação, seria? Mas qual delas? Começar eu por acho, qual? cara, o fundador da Copado falou para mim, Carlos, eu quero que você entre na Copado, depois a gente vê qual é o melhor lugar para você. Ou seja, entra no ônibus, cara, ou entra no avião, depois você vê qual é o melhor assento. Sacou? Então eu acho que é básico, a menos que você já seja aquela pessoa que está ali já programando em Java, em outras linguagens, tá acostumado, a tua vida é programar, sabe? Se esse é o teu caso, cara, cai em cima de developer, vai aprender Apex, vai aprender development, essas coisas. Se não é, tá? Eu sugiro você pegar de admin, porque tem muito developer que sabe programar em Apex e não tem muita noção de admin. Então, acho que a certificação de admin é, assim, fundamental, cara. Seja você um administrador ou não, um developer ou não. Eu acho que é fundamental. E eu falando aqui, o pessoal estava comentando muito sobre isso, que está muita empresa querendo pegar um developer já com recurso de admin. Mas isso aí, mas aí é aquela história, né, de trabalhar para patrão pobre é pedir esmola para dois, cara. Empresa decente, ela vai ter os cargos definidos, cara. Ela vai ter o admin, tá? Que é o declarativo, e ela vai ter o developer. Isso não significa que você sendo um admin, você não saiba programar, ou que você seja um developer e você não saiba fazer point and click, mas são coisas definidas, porque você tem que saber os dois, tá? Você não precisa ser um developer para saber, olha, isso aqui eu faço. Você tem muito developer que não sabe nada de admin, aí tudo para ele é código. Aí você fala assim, cara, eu podia ter feito isso aqui com Process Builder, com Point and Click, com automação, e as pessoas não sabem, sabe? Também da mesma forma, o admin tem que ser esperto o suficiente para falar assim, cara, eu tenho uma regra aqui de validação, tenho um processo assim extremamente complexo, que talvez não vale a pena eu fazer isso com Flow, com Process Builder, e que com 2 linhas de código que um bom developer fizer, vai resolver o meu problema. Então, você tem que ter a noção disso aí. Pô. Você não precisa ser um admin para saber algumas coisas de admin. Você não precisa ser um developer para saber algumas coisas de developer. Beleza? Joia. Show. Gente, brigadíssimo. A gente passou, quer dizer, não passou, né? Acho que no final das contas ficou em torno aí de 1 hora. Gostei muito do evento de hoje, sabe? Assim, achei super legal. A galera está aí. E, gente, não se esqueçam, eu vou postar isso aqui no grupo MVP Office Hours português, tá? Na comunidade lá do Salesforce. Vou colocar no meu LinkedIn o vídeo e vou colocar também no canal MVP Office Hours português. E, por fim, vou dar no Twitter MVP Office Hours português também. Então, gente, brigadíssimo. Se cuidem aí contra a Covid. Qualquer coisa, me procurem. Vocês sabem quando me encontrar aí no LinkedIn, no Twitter. E até o próximo mês. Beleza? Obrigada, Carlos. Pessoal. Obrigada, Carlos. Obrigado a todos. Gente. E uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.